Me chamo Milaina Acha Prado, sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia Produção Vegetal e hoje iremos abordar o metabolismo fotossintético C3, a fase bioquímica da fotossíntese, mais especificamente o ciclo de Calvin-Benson. Nós sabemos que a reação que sustenta a vida no planeta é a fotossíntese. E toda essa produção de matéria orgânica que se tem no mundo é resultante do metabolismo fotossintético do carbono, que é sustentado pelo ATP e NADPH, que aí a gente fala da etapa fotoquímica, para a formação de moléculas orgânicas, que nós já adentramos na etapa bioquímica, que só vai ser possível a partir da reação de fixação do CO2. E a enzima que catalisa essa fixação é a rubisco. Rubisco é como se fosse um apelido para ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Se nós pegarmos aqui o que está em verde sublinhado, vai formar o nome rubisco. Ela é uma molécula gigantesca, é uma proteína, uma enzima, né? Ela tem 540 kilodaltons, vários sítios catalíticos, ocorre nos estromas dos cloroplastos. E ela é muito importante porque vai catalisar a primeira etapa, que é lá no ciclo de Calvin-Benson, que é a etapa de carboxilação. E ela tem uma bifuncionalidade, eu chamei a atenção aqui, que ela pode tanto catalisar a carboxilação, que vai ser no ciclo C3, como catalisar a oxigenação, que vai ser no ciclo C2 da fotorrespiração. Por isso o nome, ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Nós sabemos que todo o processo se inicia a partir da radiação solar e a partir daí pode ter três caminhos, ou se perder na forma de calor e fluorescência, ou vir aqui e integrar o sistema Z, que está o fotossistema 2, fotossistema 1, e aqui está o nosso NADPH e o nosso ATP. O NADPH ele vai ser um redutor lá no ciclo de Calvin e o ATP vai fornecer energia para acontecer o ciclo de Calvin para formar no fim carboidratos e ter o crescimento e desenvolvimento vegetal. Aqui dá para estabelecer bem essa relação de dependência entre a etapa fotoquímica e bioquímica. Aqui, na primeira etapa aqui, que ocorre nas membranas dos tilacoides, ocorre a etapa fotoquímica, que vai ter como resultado energia química. O que é essa energia química? O NADPH e o ATP, que vai ser usado no ciclo de Calvin-Benson, nas reações de carboxilação, mas essas reações ocorrem no estroma. Então, a etapa bioquímica ocorre no estroma e a etapa fotoquímica ocorre nas membranas dos tilacoides, mas ambas ocorrem no interior do cloroplasto. Esse é o Calvin, esse é o Benson. Eles estudaram como se dá essa assimilação do dióxido de carbono nas plantas, radiomarcaram o CO2 e chegaram à conclusão de que o primeiro composto formado é o 3-PGA. Por isso, por essa descoberta, eles ganharam o Prêmio Nobel em 1961. Aqui está o nosso ciclo de Calvin, que funciona em 3 fases. A primeira, esse CO2 vai ser fixado, o CO2 atmosférico vai ser fixado. A gente vai ver onde vai ser fixado. Na segunda, vai ser reduzido a carboidratos, segunda etapa. E por fim, como é um ciclo, a terceira etapa vai ter a regeneração dessa molécula que recebeu o CO2. Aqui, dando um zoom na primeira etapa, a molécula aceptora, que vai ser carboxilada, a molécula aceptora de CO2, vai ser a ribulose 1,5-bifosfato. Ela tem 5 carbonos. Quando ela é carboxilada, ela recebe CO2, ela passa a ter 6 carbonos. Só que essa molécula de 6 carbonos ela é extremamente instável. Logo, ela é convertida em 2 moléculas de 3 carbonos. Só que isso só ocorre por causa da enzima que eu tinha falado anteriormente, a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, a rubisco.
e ela vai funcionar aqui na função carboxilase. Ela vai carboxilar e, logo após, ser dividida em 2 moléculas de 3 carbonos. Por isso que o ciclo chama também, além de ciclo de Calvin-Benzon, ciclo C3, porque o primeiro composto estável é uma molécula de 3 carbonos formada. Logo após, vai ter a redução para formar carboidrato, que são as triose fosfato. Então, 2 moléculas de PGA, na presença de ATP e NADPH. De onde que veio esse ATP e NADPH? Lá da etapa fotoquímica da fotossíntese, por isso a importância e dependência uma da outra, para que, a partir desse ATP e NADP, com as 2 moléculas de PGA, que foi formada lá na primeira etapa do ciclo de Calvin-Benzon, que é esse PGA, vai formar 2 triose fosfato. A partir daí, vai também formar sacarose e vai carboidrato e glicose para o crescimento e desenvolvimento vegetal. Como é um ciclo, a última etapa é a de regeneração. Ou seja, a gente tem que reconstituir a molécula aceptora de CO2. Qual que é a molécula aceptora? É essa ribulose 1,5-bifosfato. Então, todas as etapas, todo o processo que se sucede é no sentido de regenerar essa molécula. Ao todo, são 8 enzimas e 10 reações envolvidas nesses rearranjos da cadeia carbônica e com gasto de ATP. Aqui para a gente ter uma ideia visual de como que é esse processo, esse ciclo. Na primeira fase de carboxilação vai ter o CO2, vai ser carboxilado a molécula de 1,5 ribulose, vai formar 2 moléculas de 3 carbonos. Aqui a gente tem a redução a carboidratos com o uso de NADPH e também com gasto de energia, com ATP, e tudo que se segue, todas essas reações, essas enzimas, aqui na última etapa também tem gasto de energia, é para reconstituir a ribulose 1,5-bifosfato, que é a molécula aceptora de CO2. Aqui, para ficar mais didático, a gente trouxe o ciclo de Calvin. Por que o ciclo de Calvin também é chamado de ciclo C3? Porque o primeiro composto estável formado é uma molécula de 3 carbono, 3-fosfoglicerato. E qual que é a razão para fixar um carbono? Quanto de ATP e NADPH nós precisamos? Vamos contar? Aqui já temos 3 CO2, 6 ATP, com 3 ATP aqui na fase de regeneração, 9 ATP, mais 6 NADPH. Então, são 3 CO2, 9 ATP, 6 NADPH. A proporção 1:3:2. Mais e triose fosfato. Quanto que eu preciso de ter para formar o triose fosfato? Para formar uma triose fosfato, se nós contarmos, vai ser 3 carbonos, 9 ATP, 6 aqui na fase de redução e 6 na fase de redução e 3 na fase de regeneração. E 6 NADPH. Sendo que, pessoal, ó, aqui eu tenho uma triose fosfato que vai ser liberado, vai ter saída dessa triose fosfato para formar sacarose, para desenvolvimento da planta. Mas 5 triose fosfato retornam ao ciclo. Por quê? Porque eu preciso regenerar essa ribulose 1,5-bifosfato, que é a molécula aceptora de CO2. Bom, aqui temos o balanço líquido desse ciclo de Calvin. E, por fim, temos que para a produção de uma molécula de triose fosfato, existem 9 moléculas de ATP e 6 moléculas de NADPH. Essas são as nossas referências. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Até mais.